aí, minha gente, hoje a gente vai falar sobre Lélia Gonzalez. E eu quero lembrar a vocês que nesse mês de fevereiro a gente vai falar um pouco mais da biografia dessas feministas negras. E no decorrer do ano a gente vai adentrar, aprofundar um pouco mais nas obras, certo? Nos feitos dessas mulheres no decorrer da vida delas aqui e como perpetuou até os dias de hoje, tá bom? Vamos, olha só, Lélia Gonzalez nasceu em 1º de fevereiro de 1935 e esta mulher era e foi brasileira. Eu tô fazendo todo esse enxame aqui pra vocês, por quê? Porque a gente tende, né, o brasileiro tende a valorizar mais a cultura de fora, a história de fora, as pessoas de fora e esquece de olhar um pouco mais aqui, ó, pra dentro, pro nosso quintal. E o nosso quintal é maravilhoso, o nosso quintal tem cultura, tem história, tem pessoas que fizeram história, tanto no Brasil quanto no mundo, que perpetuou o mundo inteiro. Então é muito, mas muito importante a gente olhar para nosso quintal, olhar para dentro e valorizar, parar de supervalorizar o de fora sem valorizar o de dentro. A gente pode sim valorizar a galera de fora, a cultura de fora, mas não vamos diminuir, menosprezar e não dar valor pro que a gente tem, porque a gente tem muita coisa boa, gente, muita coisa boa. Então por isso que eu fiz esse enxame todo. E vale ressaltar que quando Angela Davis, essa potência vivíssima, e que eu ainda falarei dela aqui pra vocês, quando Angela Davis veio ao Brasil, uma coisa que ela falou no discurso dela foi o seguinte: por que vocês precisam buscar uma referência nos Estados Unidos? Eu aprendo mais com Lélia Gonzalez do que vocês comigo. Bicho, vocês ouviram o que essa mulher falou? Eu li parte do discurso dela pra vocês. Vocês estão entendendo que ela disse que aprende com Lélia Gonzalez, meu amor? Assim, eu vou repetir pra vocês, tá bom? Esse trecho, porque assim a gente precisa introduzir isso, a gente precisa ver se entra por osmose isso na gente, certo? E aproveita, divulga esse vídeo pra outras pessoas, pra quantas pessoas vocês puderem divulgar. Por quê? Porque a gente precisa valorizar o que a gente tem, não só o de fora. O de fora tem que vir pra agregar, entendeu? Não pra poder substituir, porque não tem como substituir, por exemplo, Lélia Gonzalez, meu amor, não tem como. Então escuta aí de novo. Por que vocês precisam buscar uma referência nos Estados Unidos? Eu aprendo mais com Lélia Gonzalez do que vocês comigo. E é por isso que eu convido vocês para virem conhecer um pouco de Lélia Gonzalez nesse vídeo. Eu digo um pouco porque a potência que ela foi e é, entendeu? Como assim, Audre Lorde, certo? É muita informação, é muita coisa para poder falar em um vídeo tão curto como esse. Lélia nasceu em 1935, como eu havia dito, certo? Em Belo Horizonte, e se mudou para o Rio de Janeiro muito novinha, ainda criança. Ela se formou em História, em Geografia, fez mestrado em Comunicação e doutorado em Antropologia Política. Meu amor, ela deu aula no ensino regular em universidades. A gente tá falando de professora, a gente tá falando de mulher preta, a gente tá falando de feminista, a gente tá falando de potência, amor. A gente tá falando de mola propulsora, de exemplo pra ser seguido, entendeu? A doutora Lélia Gonzalez, ela deu início ao primeiro curso de cultura negra na Escola de Artes Visuais. Ela trazia como proposta a contribuição africana na formação histórica e cultural brasileira, incorporando tudo isso no currículo. Meu bem! Eu tô falando toda hora, meu bem, gente, porque eu fico nervosa. Que assim, por que eu tô falando isso pra vocês? A gente tá... Vocês ouviram o que eu falei? Ela falava de algo na década de 80, há anos atrás, de uma coisa que a gente só veio conquistar recentemente, tem uns 5, 8 anos, que é sobre falar, ensinar a cultura africana e afro-brasileira dentro das escolas. Falar sobre isso com os professores de história para as crianças. Ela tá falando, ela tá levantando essa pauta, ela tá causando sobre isso desde a década de 80 e só agora, recentemente, não tem nem 10 anos, não tem nem 20 anos, que tá se ensinando isso nas escolas. Que foi construída uma lei para falar sobre isso, para exigir que isso fosse feito dentro das escolas.
Então assim, gente, vai aqui, chega aqui perto de mim com muito carinho e afeto. A nossa causa, a nossa luta, as nossas pautas não são de hoje. Entendam isso. É de muito tempo. Então, quem acha chato, quem acha que a gente tá lutando por coisas que antes não lutava, a gente sempre lutou. Para de ser egocentrista, tá bom? É importante entender que não é necessário ser egocentrista, porque a gente tá falando sobre isso, a população preta tá falando sobre isso, as filósofas, as feministas, os doutores, as mestres, a galera popular que ficou famosa, que sempre lutou pela causa, que se tornou referência na nossa história, sempre falou sobre essas pautas desde sempre, há muito tempo. Lélia foi uma das fundadoras do Movimento Negro Unificado contra a Discriminação e o Racismo, MNUCDR, em 1978. Atualmente, Movimento Negro Unificado, MNU, principal organização na luta do povo negro no Brasil. E integrou a assessoria política do Instituto de Pesquisa das Culturas Negras. A doutora também ajudou a fundar o Grupo Nizinga, um coletivo de mulheres negras, e integrou o Conselho Consultivo da Diretoria do Departamento Feminino do Grandes Quilombo. Lélia faleceu em 10 de julho de 1994. Ela foi uma relevância para nossa história como um todo. Para mim, enquanto mulher preta, Lélia Gonzalez, brasileira, feminista, ativista, lutadora e referência é extremamente importante. É importante dizer até isso aqui porque eu acredito muito que a gente precisa mais da base, do conhecimento de base, porque Lélia Gonzalez é a nossa base. Lélia Gonzalez é a nossa principal referência. Eu não tô falando de pessoas que falam hoje em dia, eu não tô falando de mim. Eu tô falando de uma mulher que nasceu em 1935. Eu tô falando de uma mulher que foi potência e é reconhecida no mundo todo. Tô falando de Lélia Gonzalez, brasileira, a nossa base. A gente precisa de base, de ancestralidade para fazer jus e nos formar enquanto mulheres pretas, enquanto pessoas pretas, enquanto seres humanos. A gente precisa disso. A base é muito importante. E é muito importante trazer essa ancestralidade, falar dessa ancestralidade aqui pra vocês. E como bônus, aqui no YouTube, eu trago um trecho de uma fala de Lélia Gonzalez do livro Lugar de Negro, escrito por ela e Carlos, que eu não vou conseguir falar o sobrenome dele, mas vocês podem procurar, o nome do livro é Lugar de Negro. E aí eu quero trazer esse trecho do livro deles dois, para vocês e para que assim a gente possa trazer essa reflexão, todos possam levar essa reflexão para a vida. A raça como atributo social historicamente elaborado continua a funcionar como um dos critérios mais importantes na distribuição de pessoas na hierarquia social. Em outras palavras, a raça se relaciona fundamentalmente com um dos aspectos da reprodução das classes sociais. Isto é, a distribuição dos indivíduos nas posições da estrutura de classe e dimensões distributivas das estratificações sociais. Para vocês entenderem que a gente não fala de classe, a gente não fala dessas coisas só agora, entendeu? Não começou a se falar disso tudo só agora, sempre se falou. A diferença é que agora a gente tem as redes sociais, a gente tem a tecnologia ao nosso favor que pode disseminar com mais facilidade os nossos pensamentos e discursos, né? Mas que não nasceram na gente. Nasceu de uma ancestralidade como Lélia Gonzalez, que a gente traz até hoje.